Boa noite a todos, com muita alegria, muita gratidão por mais um estudo de quinta-feira, toda quinta-feira às 7h30, nossa querida Casa de Emmanuel nos proporciona. E hoje, dando continuidade ao nosso estudo, eu mesmo que vos falo, darei continuidade ao estudo da noite de hoje, no capítulo 43, Boas Maneiras. Mas antes, vamos à nossa prece de abertura. Convido a todos então a fecharmos os nossos olhos, elevarmos o pensamento a Deus, a Jesus, Maria Santíssima, Bezerra de Menezes e a todos os mentores e trabalhadores espirituais da nossa querida Casa de Emmanuel, pedindo permissão para darmos início à noite dos estudos de hoje, rogando a proteção, a intuição, para que consigamos compreender da melhor maneira possível esses conhecimentos trazidos através de Chico e Emmanuel para o nosso dia a dia, para a nossa convivência com o próximo, servindo assim de instrumento para a nossa evolução e para a coletividade. Que assim seja e graças a Deus. Então, vamos lá, vamos compartilhar a tela. Aí, vamos lá. Vou abrir minha colinha. Vamos então, o estudo da noite de hoje, capítulo 43, o título é Boas Maneiras, né? Então, já pelo título a gente já percebe que vamos aí aprender a sentar na mesa direitinho, segurar o garfo, o prato, a colher. Não, né? Não é bem isso. Não é bem esse o foco, né? Com certeza o, nós vamos até entender o quanto isso é também importante, né? O quanto é importante a gente também aprender a conviver bem na matéria, mas como sempre, Emmanuel busca dentro dos exemplos do dia a dia, né? Da vulgaridade no sentido de vulgar, mas não do palavrão, mas sim da simplicidade do dia a dia, do cotidiano, né? Do normal, do simples, para que a gente pegue esse exemplo e transporte para as coisas principais da evolução espiritual. E a passagem de hoje, que Emmanuel escolheu, está em Lucas 14:10. É uma frase que é retirada de um contexto onde Jesus foi jantar com os fariseus, né? E o tópico destacado é: e assente-se no último lugar. Lógico que isso é um pedacinho, é um trechinho da parábola onde Jesus fala exatamente aos seus discípulos, porque quando ele chega ali na casa dos fariseus, ele percebe exatamente o que? Os fariseus todos querendo buscar, né, sentar lá na frente, se destacarem, aquela disputa de egos, de vaidade, quem é o fariseu principal, né, quem é o mais destacado, cada um buscando os seus lugares de destaque. E aí Jesus, visualizando esses irmãos nessa briga, né, nessa briga velada por posições de destaque, ele aconselha os seus discípulos com a parábola onde ele dá o exemplo de quando você for chamado a um casamento, né, que a gente nunca deve se assentar nos primeiros lugares, né? Quem já foi num casamento na igreja, geralmente, né? Você chega ali, aqueles primeiros lugares são geralmente destacados aos familiares, né? Os padrinhos, os familiares mais próximos, para ficarem exatamente ali de frente para a cerimônia. Então, se você sentar ali desavisadamente, provavelmente alguém vai depois te cutucar e mandar você sair, né? Vai falar, levanta aí que vai sentar uma pessoa aí que esse lugar está reservado para outras pessoas. Então, e é isso que nessa parábola Jesus aconselha, né, para que você não passe vergonha e que alguém te peça para sair daquele lugar para que outro se sente. Então, é uma parábola onde claramente Jesus está destacando essa humildade, né? Você está chegando ali pela primeira vez, você está
você não conhece as pessoas, você não sabe quem é quem, então você se coloca numa posição de humildade, de se colocar nos fundos para exatamente observar, começar a aprender, começar a entender quem é quem e qual vai ser a sua possível posição dentro daquele ambiente, né? Então, é até mesmo uma, como a gente brincou aqui no início, uma regra de etiqueta mesmo, né? Quando você é convidado para a casa de alguém, você espera que o anfitrião dê as diretrizes, né? Explique quem vai sentar onde, você já não sai sentando, né? Você procura exatamente esperar que as regras sejam postas, né? Então, pro... bem, esse era o que eu tinha para dizer desse contexto inicial antes da gente entrar aqui nas palavras diretas de Emmanuel. Quem quiser comentar também. Vitor, eu só vou completar o que você já explicou, né, que foi muito importante. Como eu sempre falo, é importante a gente trazer o contexto do momento, né? E quando a gente pensa, né, que são os convidados vão se reunir, né, ali para comer e aí ter essa disputa, né, como você já explicou, o que Jesus quis trazer, né, de fato dessa parábola? O objetivo não era de estabelecer uma regra mundana. Você tem que sentar aqui ou ali, e sim e sim uma lição que é de humildade, né? E por quê, né? Porque Jesus compreendeu que a mesa ela constitui sempre um dos fortes alicerces da sociedade. E aí, por quê? Porque a gente vai ver vários encontros de Jesus à mesa. E esses encontros de Jesus à mesa não eram só com os grandes da sociedade, né, os poderosos, né, que a gente estava, você está falando assim, né, uma festa onde tinha os fariseus, que eram os detentores das leis, né? Mas ele se juntava a pessoas impuras, né, fazendo o quê? Um espaço de inclusão. Então a gente também tem que ter esse entendimento porque Jesus acolhe à mesa os publicanos, os pecadores e os rejeitados pela sociedade. Então, é para que a gente também possa estar atento, né, a esse chamado, né? Esse chamado de quê? De como a gente se coloca diante do nosso próximo, né, diante de alguns lugares. Então, seria assim também um complemento aí desse estudo. Bem, mais alguém? Então, vamos adiante. Então, inicia, Emmanuel. O mestre, nesta passagem, proporciona inovidável ensinamento de boas maneiras. Então, aí, a própria brincadeirinha que eu fiz lá no início, Emmanuel repete aqui, que é um ensinamento de regra, realmente, de regras de conduta, de educação para o mundo físico, né? Jesus aplica essa regra. Só que, como a Julinha falou, o objetivo principal não era ensinar boas maneiras aos seus discípulos. Tudo bem, uma coisa está ligada à outra, né? Porque um mundo de regeneração é um mundo onde todos terão boas maneiras, onde todos vão saber agir de forma correta, educada e de forma necessária ao ambiente, ao lugar que exige, né? Que o ambiente exige. Então, sim, o ensino da boa maneira também é válido. Mas, logicamente, que o objetivo de Jesus não era criar um código de boas maneiras e etiqueta, e sim demonstrar as boas maneiras espirituais, né? Como a Júlia destacou bem, ele aproveitou aquele mau exemplo dos líderes ali, se engalfinhando pelos lugares de destaque, para mostrar que não, isso não é bom para o espírito. Você não deve buscar, você por sua conta, se colocar numa posição de destaque. Você tem que esperar que essa posição venha, que o trabalho venha, que as oportunidades apareçam e que pelos seus méritos você esteja realmente preparado para ocupá-las. E aí sim, Deus, né, a espiritualidade maior, vai nos direcionando
para as nossas posições em cada ambiente, em cada lugar, de acordo com os nossos méritos morais, né? Com os nossos avanços morais. Então, resumindo, desse parágrafo é isso, né? Emmanuel faz essa brincadeirinha aí entre a etiqueta terrena, que é importante sim também para uma evolução do nosso planeta, mas que principalmente a preocupação é com esse código das boas maneiras espirituais que Jesus pretende nos demonstrar através dessa frase. Podem comentar. Então, eu vou trazer, Vitor, já reforçando o que eu já comentei acima, que essa aplicação da mensagem do Evangelho, a gente tem que aplicar isso no cotidiano, né? E esses exemplos do Cristo, esses exemplos de Jesus, ele não pode só ficar restrito aos templos religiosos. Então, a gente tem que avançar um pouco mais, né, para trazer isso para o nosso cotidiano. Como a gente se porta diante do outro em locais públicos, né? Ou até dentro da nossa própria casa, né? E aí a gente traz, só para completar, né? O Evangelho, nosso Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 7, tem um item que é o 5 e o 6. Eu tirei só uma frase para a gente entender toda essa mensagem aí, quando diz: bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, os humildes, pois o reino dos céus lhes pertence. E não cessa de apresentar como condição essencial da felicidade a humildade. Então, sendo humilde, você consegue estar em qualquer lugar dentro do cotidiano da vida prática, de forma que nada vai te constranger. Nem que você vá querer assumir coisas que não é para você, e nem você se sentir rejeitado. Você vai saber o seu lugar de agir, de se colocar e de fazer com que o outro também se molde no teu exemplo. Eu acho que fica mais ou menos por aí esse meu entendimento desse primeiro parágrafo. Perfeito. Então, vamos diante. Certo. Deixa eu só ver aqui. Tá. Certo, a sentença revela conteúdo altamente simbólico relativamente ao banquete paternal da bondade divina. Todavia, convém deslocarmos o conceito a fim de aplicá-lo igualmente ao mecanismo da vida comum, né? Então, aqui Emmanuel faz o contrário, né? Ele parte do simbólico para o material, que geralmente, né, o próprio Jesus, na maioria das vezes, ele parte de um exemplo material do cotidiano para buscar um sentido simbólico e espiritual. Aqui ele já está destacando o sentido simbólico, dizendo que o objetivo principal de Jesus é todo essa introdução que a gente já fez, da evolução, da humildade, de você se colocar, né, dessa preocupação de como você se coloca perante ao próximo, espiritualmente falando, né? De você, muitas vezes a gente se acha muito melhor do que a gente realmente é, a gente acha que a gente já é muito iluminado, que a gente é maravilhoso, que a gente é a última bolacha do pacote. Então, muitas vezes a gente se coloca nessa posição, mesmo que inconsciente, mesmo, né? Não estou dizendo que você sai gritando isso aos quatro ventos, mas às vezes dentro da nossa cabeça a gente acha que a gente já é essa maravilha toda. A gente acha que está tudo bem, a gente acha que quando desencarnar já está tranquilo, a próxima encarnação a gente já vai para um mundo perfeito. E não é bem assim, a gente está muito, muito, muito atrasado ainda. A gente tem que baixar muito a nossa bola. Só que, né, é interessante que nesse parágrafo, então, ele parte desse conceito simbólico e diz que, sim, é importante, sim, aplicarmos a vida material. No nosso dia a dia mesmo, no nosso convívio, no trabalho, em casa, né, no transporte público, na padaria, no centro espírita. Nós realmente temos que ter essa postura de humildade, de chegarmos, né, ainda mais quando somos novatos em qualquer um desses ambientes, de chegarmos, né, nos colocando ali na posição de ouvir mais e falar menos,
entender, conhecer a rotina dos ambientes, quem são as lideranças, quais são as regras. Em vez de ficarmos questionando se está certo, se está errado, primeiro a gente tem que procurar entender, entender as origens, entender quem já está ali trabalhando há anos, por que, que as regras são daquele jeito, nos posicionarmos antes no tabuleiro, né? Porque exatamente, às vezes a gente acha que só porque a gente já tem muitos anos de trabalho, veio de um outro centro, por exemplo, né? Levando mais para o nosso exemplo prático dentro do centro espírita, às vezes a gente já frequentou um centro não sei aonde, não sei... aí você chega num outro pela primeira vez e vê coisas que você não concorda e já quer falar, já quer questionar, já... Pera lá, você não, né? Calma. Você nem conhece as pessoas ali, você não sabe o trabalho que está sendo desenvolvido ali e já quer impor a sua verdade, né, a sua experiência, como se você fosse muito melhor do que os outros. Então a gente tem que ter esse cuidado, a gente tem que ter essa humildade de saber nos colocarmos exatamente nessa posição inferior, nessa posição de quem, mesmo que você já tenha todo o conhecimento do mundo, mas você já está chegando ali pela primeira vez. Eu quero conhecer as pessoas, eu quero entender quem está aqui, eu quero compreender. Se eu estou vendo coisas erradas, eu tentar entender, mas qual é a origem cultural desse grupo, da onde eles vieram, por que, que eles estão trazendo certas, né, sincretismos, certas coisas. A gente compreender, a gente ter mais compreensão, mais amor ao próximo do que querer impor as nossas verdades que a gente considera certa, né? Então, isso é muito importante realmente no nosso convívio material, para que a gente desenvolva no dia a dia essa humildade do ouvir, do aprender, do entender, para só depois iniciar, se for o caso, se realmente for necessário, né, se realmente nos dedicarmos a estar ali naquele lugar novo e alcançarmos assim, prerrogativas para tal, aí sim, quem sabe, fazer mudanças, propor mudanças, mas tudo a seu tempo, né? Devagar com andor. E isso serve para tudo. Serve para o centro espírita, serve para o trabalho, serve para quando a gente, né, vizinhos, amigos, que a gente tenha muito cuidado antes de querer impor as nossas verdades. É isso. É isso aí. Tem que sentar na última fileira, né? Não pode esquecer, senão. Eu vou abrir mais um pouco com relação ao que o Emmanuel traz aqui, quando ele fala desse banquete paternal, né, dessa bondade divina. Quando a gente pensa nessa bondade divina, e Deus é bom para todos, não é só para alguns, porque na realidade não tem os escolhidos, os melhores, né? Então, quando a gente vê isso, a gente vê que esse banquete ele demonstra realmente essa intimidade que o Senhor quer que a gente comungue, né? Mas, como o Vitor já falou, muitas das vezes a gente se acha os melhores, os poderosos, né? Porque a gente detém momentaneamente alguns postos ou algum poder, que a gente sabe que é tudo transitório. Agora, o que a gente precisa realmente, eu acho que todo esse contexto desse estudo, a gente vai trazer a palavra humildade, porque você sendo humilde, você também consegue e você permite de se colocar no lugar do outro, que é tão difícil, né? Se colocar, ter empatia, de se colocar no lugar do outro, porque o outro também tem limitações. Então, esse banquete é necessário que a gente comungue com essa ideia da fraternidade e da igualdade. Por quê? Porque aí a gente vai estar comungando com essa bondade divina que não distribui para alguns algo bom e para outros algo ruim. Então, por que que nós temos que, em determinados momentos que nós temos uma condição melhor, a gente impor limites ao outro que ainda não consegue enxergar o que nós já conseguimos? Ou até, né, com relação do outro para conosco, se colocar numa posição elevada, nos rebaixando. Então, é isso que a gente tem que trazer muito para a nossa sociedade da onde fazemos parte. Como o Vitor trouxe a casa espírita, pode ser em qualquer outro local.
Vitor. E isso, só para destacar aqui, que em Lucas, nesse capítulo 14 de Lucas, né, ele termina, né, no versículo 11, que diz que todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado, que é essa questão aqui toda que também estamos falando, na conclusão dessa parábola, né? Quer dizer, as pessoas que se elevam, que se acham numa condição melhor, não é? Querem se destacar, essas serão rebaixadas, e aqueles que se tornam humildes, né, se colocam num lugar mais simples, essas realmente serão elevadas. Não quer dizer que serão elevadas ou rebaixadas na própria sociedade, mas no momento em que estivermos lá na nossa prestação de contas, né, diante de Deus, é isso que Ele quer de nós, vermos a nossa humildade, né? É isso que vai nos elevar espiritualmente, na verdade, né? É isso. E também, aquilo que você falou, Júlia, cada um tem seu tempo, né? Tanto aqui quanto no plano espiritual. Ninguém tem um tempo igual. Eu não tenho o tempo da Selma. A Selma está anos-luz lá, ó. E eu estou aqui. Entendeu? É isso aí. Vamos em frente. A recomendação do Salvador, presta-se a todas as situações em que nos vejamos convocados a examinar algo de novo, junto aos semelhantes. Alguém que penetre uma casa ou participe de uma reunião pela primeira vez, timbrando demonstrar que tudo sabe ou que é superior ao ambiente em que se encontra, tornar-se intolerável aos circunstantes. Eita, quanta palavra nova, né, que a gente não usa normalmente. Então, é tudo que a gente já falou, né? Você vê, realmente, se você chega num lugar, eu falei tudo isso, né? Pela primeira vez, você encontra pessoas para examinar algo novo, uma situação nova, algo que está acontecendo pela primeira vez. Você precisa o quê? Precisa ter cautela, precisa entender quem são, com quem você está se reunindo, né? Quem são essas pessoas? Qual é a origem dessas pessoas? É que o famoso currículo, né? Qual é o currículo dessas pessoas? Tudo isso você não aprende assim num piscar de olhos, não vem, né? Você não, por aproximação, é só no mundo espiritual, né? No mundo espiritual, os espíritos elevados já conseguem pegar todo o nosso currículo só de chegar perto, né? Só pela vibração. Mas aqui nos encarnados a gente não enxerga nada disso. Você não vê só pela cara da pessoa tudo que você precisa saber daquela pessoa. Então, tudo é uma questão de tempo. É preciso você entender quem são as pessoas que estão aqui se reunindo, qual é o propósito, qual é o conhecimento que cada um daqueles tem, qual é a posição que cada um daqueles já tem dentro daquele grupo que você está chegando agora, e aquelas pessoas, se aquele grupo já existe há muito tempo, se aquele grupo está nascendo nesse momento junto com você. Tudo isso faz toda a diferença para que a gente saiba se portar. Quanto mais o grupo é antigo, quanto mais aquele grupo já existe e você está chegando pela primeira vez, mais ainda você tem que se colocar numa posição de ouvinte para perceber, captar, entender quem são todos os envolvidos, e só depois de muito tempo, de muito trabalho, das pessoas também te conhecerem, né? Porque é recíproco. Você está conhecendo as pessoas e as pessoas estão te conhecendo. Estão conhecendo realmente a sua disposição no trabalho, a sua disposição no estudo, o seu comprometimento, né? Através fugiu a palavra. Assiduidade, né? Da assiduidade. Tudo isso você vai o quê? Ganhando a confiança, conquistando, mostrando na prática os seus conhecimentos, dando ali as opiniões certeiras na hora certa, quando é pedida, e aquelas coisas dando certo. Então isso, com o passar do tempo, vai te tornando uma pessoa moralmente
líder, né? Você se torna um líder, mesmo que você não seja o líder, que você não tenha aquele cargo oficial, você é o chefe. Ah, não, você mesmo às vezes sendo igual a todos ali no papel, mas você se torna uma liderança moral, porque as pessoas confiam em você. As pessoas já acreditam, porque as coisas que você fez dão certo, né? As coisas acontecem, e isso só se conquista com o passar do tempo. Não existe, não tem como você só entregar um cartão para a pessoa, ó, eu sou fulano de tal, eu sou bom nisso, 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 e a pessoa vai acreditar. Não é assim. É só com o tempo que as pessoas vão te dando essa confiança. Agora, se você já chega, eu sou bom, e né, você tá pela primeira vez, você tá numa reunião, não, isso aí já aconteceu comigo lá na outra empresa, e vocês estão fazendo tudo errado, né? Aí você fala de um jeito assim, arrogante, né? Não, pô, mas que absurdo! Ninguém aqui sabia disso, né? Você solta essas palavras deixando assim, menosprezando os outros. Isso já vai fazer o quê? Como ele bota ali, você vai se tornar uma pessoa intolerável. Às vezes você tá com toda a razão do mundo, e às vezes realmente o que você ia propor ia melhorar, só que ninguém quer te ouvir. Ninguém, ninguém te suporta, ninguém te tolera. Então, tipo assim, perde o proveito, né? Você vira, na verdade, um imã repelindo, né? Os opostos se atraem, mas nesse caso você vai repelir. Vai ser como se você estivesse querendo juntar dois polos iguais do imã, né? As pessoas não vão nem mais parar para ouvir o que você está falando. E elas vão ficar com tanta raiva de você que todo e qualquer argumento que você use, por melhor que seja, vai perder qualquer tipo de eficácia. Por quê? Pela falta da liderança moral. Você às vezes até está certo, mas se torna errado por não ter a moral que faça com que os outros enxerguem esse bem em você. É isso. Selminha levantou a mão. Você falou da liderança moral, aí eu estava... Tem um texto aqui até do Evangelho, mas assim, o que a gente vê? Né? Que a superioridade moral, e não a social, é que, e vamos dizer assim, define, entre aspas, né, vamos dizer, é que define, vamos dizer, a hierarquia no mundo espiritual, né? Vamos definir, porque ninguém tem uma posição melhor do que o outro lá, porque tem mais tempo de existência, porque tem mais posses, ou porque já teve... Não, é a superioridade moral dele, dá o que eu falo, entre aspas, porque ninguém titula ninguém lá, né? Mas digo assim, dá essa superioridade moral que lidera os outros, né? A gente vê isso em várias literaturas, né, do mundo espiritual, que é quem são os que estão à frente, que estão liderando, que estão ensinando, são os que têm a maior essa superioridade moral, né? Eles sim são os líderes, né? Que aprenderam, né? Não é o que eles trouxeram da Terra em valores materiais, mas o que eles aprenderam aqui em a questão moral e estão levando isso para o mundo espiritual, né? Aí que eu falei, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, e tem 3 a 6. É o capítulo 7, tem assim, Kardec fala aqui, o Espiritismo sanciona pelo exemplo a teoria, mostrando-nos na posição de grandes no mundo dos espíritos os que eram pequenos na Terra, e bem pequenos, muitas vezes, os que na Terra eram os maiores e os mais poderosos. E que os primeiros, ao morrerem, levaram consigo aquilo que faz a verdadeira grandeza no céu e que não se perde nunca, as virtudes, ao passo que os outros tiveram de deixar aqui o que lhes constituía a grandeza terrena e que se não leva para outra vida, a riqueza, os títulos, a glória, a nobreza do nascimento. Isso fica, né? É isso. Só completando aí o que a Selminha falou, eu também deixei aqui anotado isso, né? Que o terrível adversário da humildade é o orgulho. Então, se eu me acho melhor, né, as minhas ideias também têm que prevalecer, né? Só que a gente já entende, pelo menos, né, nós aqui, né, que
tudo que a gente tem, como a Selma trouxe aí no Evangelho, o Evangelho capítulo 7, que a Selma leu, se não me falha a memória, eu trouxe o item 13 do próprio Evangelho, quando diz: o homem abusa da sua inteligência, como de todas as suas faculdades. Entretanto, não lhe faltam lições para diverti-lo, de que uma poderosa mão pode retirar-lhe o que ela mesmo lhe deu. Então, todas essas posses, né, até a própria inteligência ou as coisas materiais que eu posso deter temporariamente aqui, ou me achando melhor do que o outro, uma mão de Deus pode tirar a qualquer momento. Então, qual é o meu poder? É o que a Selma trouxe aí no Evangelho, são as minhas virtudes, o que eu posso transportar. E eu não sei em que parte do Evangelho, mas me veio também agora a ideia da rainha de França. Está no Evangelho, quando ela diz, quando ela chega do outro lado, ela viu que os subordinados dela tinham destaque maior do que ela, com toda a riqueza que ela tinha no mundo físico. E ela diz que até no funeral dela ela não conseguiu levar nada, porque ela estava dentro de um caixão. É rainha de França, está no Evangelho. Como isso não estava no script, chegou agora, então eu não sei qual é a parte, mas quem tiver com o Evangelho aí, dá uma procurada, a rainha de França. E é isso, é o que a gente sabe, que ninguém é melhor do que o outro, nem o pobre, nem o rico. Agora, quando você olha o outro com desdém, achando que o que você tem te coloca numa posição superior, a gente sabe que no mundo espiritual, como a Selma disse, o que vai determinar esses espaços é a minha envergadura moral, que é isso que os espíritos superiores são para todos nós, né? Inclusive nossos protetores espirituais. Isso aí. Então vamos em frente. Ainda que se trate de agrupamento enganado em suas finalidades ou intenções, não é razoável que o homem esclarecido, aí ingressando pela primeira vez, se faça doutrinador austero e exigente, porquanto para a tarefa de retificar ou reconduzir almas é indispensável que o trabalhador fiel ao bem inicie o esforço, indo ao encontro dos corações pelos laços de fraternidade legítima, né? Então, e a gente vê isso na prática no mundo, né? Que a gente vê exatamente a maioria das religiões que existem aí, que são prevalecentes no mundo, são religiões proselitistas, né? Onde o objetivo é você arrebanhar, você é o dono da verdade e quem não tá, né? Quem não segue a mesma coisa que você segue vai para o inferno. Ou vai ter um destino ruim, né? E só quem estiver seguindo aqui a minha cartilha que vai ter um destino bom. E isso faz exatamente com que as pessoas acabem agindo dessa forma. Você acha que o outro está totalmente equivocado, você é que é o certo, e só o seu vai ser possível, só através do seu conhecimento vai ser possível a pessoa se salvar. Então você vai tentar impor. Você vai querer impor, principalmente com aqueles com quem você ama, com quem você convive. Você vai tentar impor aquilo sobre os outros porque você acredita que aquilo seja uma verdade única. Então, e isso é terrível. Aí o que acontece? O que a gente vê na prática no mundo? Guerra, morte, assassinato, né? O que a gente mais vê aí são mortes e guerras por causa de religião, por causa de crenças divergentes, né? Então, olha que absurdo, né? Se o objetivo é você querer convencer, querer mostrar para o outro que a sua visão é a mais correta, que a sua visão é melhor, aí você vai impor isso através de morte, de medo, de massacre, de assassinato. Pelo contrário, né? Você afasta todos os outros, porque quem está de fora e assistindo fica horrorizado, seja para um lado, seja para o outro. Então, aí veio o Espiritismo com um lema que, inclusive, foi a palestra de segunda-feira lá no centro, fora da caridade não há salvação. Então, esse lema do Espiritismo, ele faz com que tudo isso acabe. Porque a gente, quando chegar nos ambientes que são diferentes dos nossos, né, de qualquer outra crença que não seja semelhante à nossa, nós não chegamos lá querendo impor,
querendo demonstrar que eles estão equivocados, querendo demonstrar que o certo é a gente. Não, porque a gente acredita que lá também é possível encontrar a salvação. Lá também existe salvação, porque não importa as diferenças, o que importa é a caridade. A caridade, o caminho que você está seguindo, incentiva a caridade, incentiva o amor, incentiva o carinho, incentiva o acolhimento, incentiva toda essa tudo que engloba a caridade, desde a caridade material até mesmo a todas as formas de caridade, porque a gente pensa só no dinheiro, né, no abrigo, mas tem o ombro amigo, ouvir o ouvido amigo, você se colocar à disposição de tempo, né, trabalho, mão de obra, tudo isso é caridade. Então, o Espiritismo ele vem exatamente para ser essa religião que nos permite não sermos doutrinadores austeros, como ele coloca ali, de sermos aquele que vai entrar e que vai procurar convergência, que vai procurar dentro daquele ambiente que pensa diferente da gente. Tá, você pensa diferente de mim, mas e as convergências, né? O que a gente, né? Será que realmente nada a gente pensa igual? Nada a gente realmente converge? Ah, não, a gente converge nisso, naquilo. Ah, olha que legal. E esses pontos são os pontos que o Espiritismo diz serem os necessários. A moral do Cristo, né? A moral do Cristo é a mesma em todas as religiões cristãs, né? Então, olha que maravilha. A gente tem muito mais pontos convergentes do que divergentes. Então, não tem necessidade nenhuma de imposição, de querer impor sobre o outro. Então, realmente é algo que, para nós espíritas, está completamente ultrapassado você agir dessa forma austera ao adentrar grupos que você veja que pensam de forma equivocada. Era isso para esse parágrafo. Eu vou trazer. Isso não estava escrito, não, também veio agora. Em nome do Cristo, fizemos muita maldade, né? Se matou muito em nome do Cristo, né? Então, a gente tem sempre que ficar assim com um pensamento muito esclarecido com relação a esse reino de Deus que é implantado nos nossos corações. Porque para isso acontecer, a necessidade, primeiro, dessa humildade que a gente está trabalhando no texto, mas também conduzir ao bem é conduzir através do amor. Né? Uma palavrinha tão pequenininha e tão difícil de ser aplicada na nossa vida diária. Né? E esse amor, o que pode trazer como amor? A gente pode pensar que a paciência, a tolerância, né? O respeito às diferenças, tudo isso é o amor em ação, é essa tal caridade que dizia Jesus para nós, né? Porque não foi a construção do que Jesus trouxe foi deturpado pela humanidade. E o que a gente precisa fazer? Né? Trazer esses ensinamentos para que a gente construa esse reino de Deus em nós. Porque é através das nossas ações que a gente pode transformar nós mesmos primeiro e transformar o mundo, né? E porque a gente sabe que todos somos irmãos, né? E agora, ainda há pouco o João fez um comentário, né? De um estar mais à frente do outro, né? E a gente só tem essa noção, não é aqui, é quando a gente desencarna que a gente vai saber qual é a envergadura moral que eu apresento, porque eu posso parecer que sou muito boazinha, que sou uma excelente pessoa, estou armada de um escudo, de uma máscara, que o corpo físico me dá essa permissão, né? Agora, quando a gente desencarna, eu vou ser tal qual eu sou, como espírito, e eu não vou ter nada que me oculte, a não ser a minha própria vibração. Então, a necessidade da gente estar sempre consciente do que a gente representa. Porque, como a gente falou, né? A gente pode estar numa situação melhorada e a gente sabe que tem uns que estão um pouco mais adiantados, mais atrasados, mas isso não nos coloca numa posição melhor ou pior, né?
É isso. Perfeito. Então continua Emmanuel. Somente assim conseguirá alijar a imperfeição eficazmente, eliminando uma parcela de sombra a cada dia, através do serviço constante, né? Então, já diz o ditado, apressado come cru, né? Então, e a cada dia as suas doçuras e os seus dissabores, né? Um dia de cada vez. Então, somente com muita paciência, esforço, confiança, estudo, trabalho, é que vamos conquistar essa liderança moral. E somente com ela é que vamos conseguir fazer as mudanças, propor as mudanças e iniciar os processos necessários para que elas aconteçam em qualquer círculo que a gente participe. Inclusive, a nossa evolução se dá dessa forma, né? A cada encarnação, nós recuperamos, né? Eliminamos uma parcela dessas sombras, né? Então, você vê, Deus tem essa paciência com a gente, ele vai, permite que ali, a cada encarnação, a gente vá, aos pouquinhos, eliminando as nossas sombras para alcançarmos essa perfeição. E isso serve para todo e qualquer processo de mudança, para melhor, principalmente, né? Porque se for para pior, aí é num piscar de olhos, né? Para mudar para pior, basta um estalo. Mas para construir, para fazer melhor, né? Tudo que a gente constrói exige tempo, paciência e esforço. E depois manutenção. É isso que eu tinha para esse parágrafo. Eu vou abordar um pouco mais, Vitor, com relação, quando o Emmanuel coloca aqui, eliminando uma parcela de sombra. O que a gente pode pensar que são sombras? São aspectos de nós mesmos que negamos ou não reconhecemos. Como eu falei, eu posso me achar ótima, perfeita, evoluidíssima, uma pessoa, sabe, assim, muito melhor do que todo mundo, né? Mas é o quê? São as minhas sombras que eu não quero ver, que no íntimo, lá no fundo, eu sei que não sou. Então, é a necessidade da gente começar a eliminar isso. Agora, isso aí é o quê? São as nossas imperfeições morais. E como é que a gente melhora a nossa imperfeição moral? Primeiro, aceitando que somos imperfeitos, ou estamos numa construção. E isso é um processo que é contínuo. Não é eu dormir hoje, amanhã eu acordo um espírito melhor. Não. É passo a passo, é um processo contínuo de quê? De autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo, já dizia o sábio lá da antiguidade. Essa reforma íntima, ela tem que ser sem martírio, como diz Hermance Dufour. Ela não precisa ter grandes sacrifícios. É que eu me coloque a cada dia pensando ser um ser imortal, como a gente falou semana passada, somos imortais, eu ter essa consciência e saber o que eu faço hoje, eu vou construir um futuro melhor. E essas minhas imperfeições, elas vão ficando o quê? Cada vez mais para trás. Mas não é com uma aparência de uma sombra que eu quero não ver, e sim de uma grande realidade que eu estou construindo dentro de mim mesma. Dando continuidade, sabemos que Jesus foi o grande reformador do mundo. Entretanto, corrigindo e amando, asseverava que viera ao caminho dos homens para cumprir a lei, né? Então, Jesus foi um grande exemplo disso, porque ele nem precisa mais encarnar em mundos como o nosso, né? Jesus, ele poderia, não poderia? Ele não tem poder para, tipo, ele poderia chegar aqui, se materializar diante do planeta e falar assim, respeitem as minhas leis, as minhas ordens, né? E causar um temor a toda a humanidade e impor as leis divinas aqui sobre a Terra através do medo que ele poderia proporcionar através de uma... Estou dando aqui um exemplo de uma grande materialização que ele poderia fazer diante do planeta Terra, causando medo a todos nós. Mas não era esse o objetivo. Jesus não quer transformar ninguém pelo medo. Jesus, ele veio o quê? Ele veio, se fez homem, cumpriu todas as tarefas, todas as etapas, né, de uma encarnação,
demorou, veio criança, infância, juventude, esperou a maturidade, esperou 30 anos, né, que é o que mais ou menos se fala, 30 anos ali se relacionando com todo mundo, entendendo os mecanismos, como que a Terra naquela época, né, as leis, as regras civis, fazendo parte do convívio natural durante 30 anos, para só depois, em 3 anos, ele aplicar a sua missão, né, na prática ali com mais fervor. Então você vê, foram 30 anos de espera, preparação, para que o exemplo fosse dado, para que a gente não visse ele como alguém superior e que só fez porque é superior. Não, ele se fez homem para provar que é possível para todos nós fazer o que ele fez, que é possível passar pelas agruras de uma encarnação na Terra sendo correto, sendo ético, sendo fiel, cumpridor dos seus deveres. E para isso era necessário que ele passasse por tudo que a gente passa, mostrando que na prática dá para fazer diferente, dá para suportar, dá para cumprir, dá para fazer diferente. Então, olha o exemplo que Jesus deu. Qual de nós, com os poderes que Jesus tem, teria essa paciência, né? Teria aceitado? Só, lógico que a gente só vai aceitar o dia que a gente chegar lá. Mas aí o dia que a gente chegar lá é porque a gente já conquistou toda a moral que o Cristo já havia conquistado naquela época, né? Então, mas que fique de exemplo, que a gente saiba que mesmo aquele que já tem todos os poderes, todas as capacidades, para que ele consiga passar o que ele quer, é preciso se fazer menor, se fazer igual, né? Se colocar. Muito comum a gente até, não sei, a gente estava falando aqui de ver televisão, aí eu lembro que quando eu via televisão, há 15 anos atrás, tinha a tal da Super Nani. E eu lembro que ela dava esse exemplo lá com as crianças mal educadas, que você tem que se abaixar, né? Você tem que se colocar ali olho no olho com a criança, na mesma posição, para que consiga prender a atenção. Mas é verdade, muitas vezes a gente quer, né? A gente se coloca numa posição de superioridade perante aos moradores de rua, por exemplo, né? Que às vezes você está com pressa, aí você sai para lá, não sei o que, despacha. Mesmo às vezes quando você dá alguma coisa, mas dá naquela intenção de despachar, ou nem olha, né? Finge que não viu, não escuta. E a importância da gente se abaixar, olhar nos olhos deles, falar, olha, meu irmão, hoje eu não estou com dinheiro, mas, poxa, desculpa, mas assim que eu puder, eu vou te ajudar. Na volta eu trago um lanche para você. Ou como a minha madrinha Doroteia sempre me ensinou, saia de casa com uma aguinha, com umas garrafinhas de água congelada, com uns biscoitinhos, e aí, né, sempre que alguém te pedir, você dá um biscoitinho, dá água gelada. Mas mais importante do que dar essas coisas é dar com carinho, né? Dar olhando no olho, dar demonstrando afeto, demonstrando carinho. Que até um outro exemplo que ela me deu também é uma vez umas crianças pedindo dinheiro no farol, e aí uma amiga dela, não foi nem com ela, foi com uma amiga, abriu a janela do carro e foi falar pro menino que não tinha dinheiro para dar, mas assim, botou a mão na cabeça dele, fez um cafuné. A tia tá sem dinheiro, desculpa, não sei o quê. Aí os outros todos correram para a janela. Aí ela ficou preocupada porque ela falou, não, eu não vou dar dinheiro para ele, não. Eu tô explicando que não tem dinheiro. Aí os outros, não, mas a gente viu você dando cafuné, a gente quer também. Então, você vê, né, como é que é esse carinho e esse exemplo da gente não se colocar como superiores. Como a Júlia falou, tudo é transitório. Hoje a gente está por cima, amanhã a gente está por baixo. Nessa encarnação a gente está por cima, na próxima a gente está por baixo. E a gente tem que entender que o mecanismo é esse e tratar todos bem, porque o dia que a gente estiver por baixo, se aqueles que estiverem por cima também estiverem tratando quem está por baixo bem, no fim ninguém vai estar mal. Você pode até não estar tão bem quanto o outro, mas a gente vai chegar naquele momento em que ninguém vai estar mal. Porque todos, mesmo quem está por baixo, vai estar sendo bem tratado por quem está por cima, e assim vivendo esse ciclo, né, de regeneração, que é onde a gente quer chegar, né? A gente está iniciando um planeta de regeneração agora, bem no início, né, desse processo, para lá na frente chegarmos num planeta regenerado. É isso, para esse parágrafo.
Eu vou trazer aqui, Vitor, você já falou bastante com relação a Jesus, mas Jesus ele é considerado, né, esse farol do mundo, esse reformador espiritual. Por quê, né? Porque ele apresentou para nós uma compreensão totalmente diferente do que os próprios discípulos ali não conseguiram entender quando ele falava de um reino, né? O reino. Então, esse reino de Deus que ele quis trazer para nós é toda essa compreensão do que da fé viva num Deus misericordioso, bom e justo, né? E dessa fraternidade, desse amor ao próximo, né? Fazer ao outro o que você gostaria que o outro lhe fizesse. Então, essa é a construção que ele traz para nós. E quando você sempre traz para nós sobre essa reforma do nosso planeta, né, a gente vê que essa mudança, né, do planeta, primeiro da nossa sociedade, a própria evolução tecnológica, tudo mais, é sem o sentido do amor, por que você está fazendo isso, torna-se o quê? Fria e, na realidade, sem um grande valor, né, que a gente pode deixar para outras gerações. Porque o fazer por fazer, né, não torna, porque assim, a gente sabe que as bombas chegaram a ser construídas através de uma tecnologia, de um avanço da ciência. Não era para o mal, né? Então, a gente vai vendo que se você não traz isso na essência, essa compreensão desse reino, desse amor, né? As coisas vão sendo feitas de uma forma que só tem o interesse material, ou seja, o próprio interesse pessoal, né? Porque eu vou ganhar algo em torno daquilo, né? Então, é que a gente também tem que entender, né, que essas mudanças elas são necessárias, mas tem que ter um objetivo para essas mudanças, né? O que eu preciso fazer para que isso se torne realmente um bem para todos. Isso aí. Bem, finalizando o último parágrafo. Vamos lá. Não assaltes os lugares de evidência por onde passares, né? Então, que aguarde o momento certo, né? A gente precisa esperar, a gente precisa saber realmente esperar, ter paciência, provar o nosso valor, para aí sim a gente demonstrar que está apto a exercer trabalhos, funções mais importantes, né? Mas isso tudo com o tempo, com a famosa liderança moral que a gente veio falando desde lá do início. E continua então, Emmanuel. E quando te detiveres com os nossos irmãos em alguma parte, não os ofusque com a exposição do quanto já tenha conquistado nos domínios do amor e da sabedoria, né? Jesus orientou Tomé no capítulo 16 do livro Boa Nova, e Tomé queria saber qual era a senha do cristianismo, né? O que ele deveria chegar falando, né? Qual seria os termos que ele deveria usar para se demonstrar o sabedor do cristianismo. E aí Jesus orienta ao contrário. Não. Primeiro você entenda quem é aquele povo, né? Entenda o que eles estão sofrendo, o que eles estão passando, quais são as agruras, quais são os sofrimentos, quais são as necessidades. Sofra junto com eles, chore junto com eles, sinta o que eles estão sentindo. E aí só depois você aplique o cristianismo, você pregue a palavra, você demonstre a verdade e o quanto aquilo ali vai ser importante para eles saírem daquela situação. Mas para eles te seguirem é preciso que eles primeiro confiem em você, que eles percebam que você é um deles. E você só vai ser um deles se você viver como eles, sofrer como eles, passar pelo que eles passam. Aí sim eles vão dar valor ao que você está falando. E por fim, se te encontras decidido a cooperar pelo bem dos outros, apaga-te de algum modo, a fim de que o próximo te possa compreender. Impondo normas ou exibindo poder, nada conseguirá senão estabelecer a mais forte perturbação, né? Então, sem a liderança moral,
nada conseguimos alterar, seja na vida espiritual, seja no nosso lar, seja no nosso trabalho, no centro espírita. Muitas vezes, pelo medo, a gente consegue manter a ordem, mas essa ordem ela é passageira, ela desmorona, porque, né, muitas vezes se a gente tem o poder da arma, por exemplo, né, o poder da guerra, a gente consegue intimidar os outros e fazer com que aqueles outros nos respeitem, não porque entenderam que aquilo é melhor, mas sim porque tem medo da gente. Só que tudo é passageiro nessa vida. A gente vai passar, né? Os exércitos passam, os militares morrem, os líderes morrem, todo mundo morre, tudo muda, tudo se transforma. Então, do que adianta você impor regras que talvez até num primeiro momento tornem aquela sociedade melhor no sentido de talvez mais pacífica, né, com menos violência, mas se aquilo vai desmoronar no primeiro, né, no primeiro possibilidade, tudo aquilo vai desmoronar porque está sendo imposto somente através do medo e não está sendo realmente trabalhado a consciência, a transformação moral, desde a primeira infância até a fase adulta, para que você tenha uma sociedade onde todos comecem a fazer o bem e fazer o certo porque sabem que é bom e melhor para todos, e não porque estão sobre a imposição e o medo de uma lei, de uma punição. Só assim nós vamos adquirir as necessárias características que vão permitir a nossa entrada num mundo regenerado. E era isso que eu tinha para a noite de hoje, pessoal. Abro para os últimos comentários de todos. Então, o Emmanuel, quando ele coloca essa frase aqui em cima, porque ela é bem... Opa, quando ele fala aqui, ó, se te encontras decidido a cooperar pelo bem dos outros, apaga-te de algum modo. Isso é tão difícil, né? Porque quando a gente está num determinado momento ou de transitório de um certo poder, né? Se apagar, muitas das vezes você pensa em se diminuir, né? E aí o orgulho fica em que nível, né? Porque isso ainda é muito difícil para que a gente possa já começar a entender o que a gente precisa combater em nós, né? Essa grande dificuldade. E aí, o que a doutrina? A doutrina espírita, né, na realidade, é os ensinamentos dos espíritos superiores. Ela não promove nenhum tipo de competição. Leon Denis disse, né? O espiritismo não será a religião do futuro, mas o futuro da religião. Por que o futuro da religião, né? Porque ela é consoladora, porque ela é educadora, porque ela é explicadora, porque ela tem todo um contexto de uma vida imortal, de um Deus soberanamente justo e bom. Então, ela, na realidade, não tem competição. Os competidores somos nós, que estamos infiltrados dentro desses locais. Então, a gente precisa, primeiro, né, fazer esse trabalho interno para que, quando a gente esteja numa situação que a gente sabe um pouquinho mais, a gente não se coloca como senhor da verdade, né? Porque isso, muitas das vezes, você você não fica não traz uma empatia, você traz uma repulsa para o outro que te escuta ou que te vê, né? Por quê? Por conta dos teus locais, da tua forma equivocada de estar nos locais, se achando melhor do que os outros. E isso, em hipótese alguma, pode acontecer nem na casa espírita, nem em qualquer lugar de relação. Porque eu detenho alguma informação porque eu estudei, ou porque eu me formei. Agora, eu detenho aquilo ali, aquele pedaço, aquela fração, mas eu não detenho o todo. Então, a necessidade dessa junção de nossa para que a gente possa construir coisas maiores e melhores para todos. Então, Jesus disse para nós: se tu não for fiel no pouco, tu não serás no muito. São nos atos simples do dia a dia as primeiras obrigações que temos que mostrar a fidelidade.
E é nisso que muitos tropeçam, porque ninguém tropeça em pedra grande. Pedra grande você não tropeça, você vai tropeçar naquelas coisas pequenas que são colocadas no teu dia a dia que você não consegue ver. E às vezes você se surpreende quando alguém lhe aponta. Então a gente precisa estar vigilante nessa frase: se tu não for fiel no pouco, você não vai ser fiel no muito. Então a necessidade da gente ser indulgente conosco, mas também indulgente com o próximo. Isso eu acho que é a questão nossa, né? E que a gente precisa estar vigilante. Resumindo tudo, né? Nós ficarmos atentos às nossas falas, aprendermos a sermos humildes, né? Em qualquer circunstância, e saber que não vamos agradar a todos, né? Na hora da fala, ou que estarmos em algum lugar, não querer ser o dono da verdade, né? Então, acima de tudo, ter humildade, né? É isso. Até porque Jesus não agradou a todos, então a gente não pode ter pretensão de dizer, Quem não. a chama na fila do pão, né? Para agradar. Nem Jesus, poxa. Mas no caso, o pessoal sempre costuma usar esse negócio de Jesus não agradou, mas eu digo que é um exemplo ruim no sentido que Jesus veio para desagradar, ele não veio para agradar. No sentido que o mundo, né, da forma que o mundo estava agindo errado, o objetivo de Jesus era desagradar. Então ele conseguiu, né? Na verdade, ele conseguiu o objetivo dele. Mexer nas estruturas das pessoas para elas, né, acordarem, né, com relação à sua própria existência, né? Ele veio para causar, né? Literalmente. Pois é. É isso aí. Bem, então, quero agradecer a todos vocês pela presença. Sem vocês o estudo não existe. E vamos, então, pedir para a Julinha. É Júlia não, Selma, né? Selma que vai fazer o estudo da semana que vem para fazer a nossa prece de encerramento. Por favor, Selminha. Parece que foi ontem que eu fiz. Foi tão pouco tempo. Mas vamos lá, então. Agradecer essa oportunidade a nosso Pai, nosso Deus, e a Jesus, principalmente, né? O nosso mestre, nosso guia e modelo. Agradecemos essa oportunidade, todos os ensinamentos que o Senhor nos deixou aqui para nos nortear. E Emmanuel veio esclarecer essas parábolas, esses versículos tão importantes para entendermos, interpretarmos no nosso dia a dia. Somos muito gratos a Emmanuel, ao Chico e principalmente a ti, mestre. Então, em seu nome, em nome de toda essa falange bendita de Emmanuel, pedimos aqui a permissão para encerrar o nosso estudo da noite de hoje, dando todos juntos graças a Deus. Que assim seja. Graças a Deus, pessoal. Uma boa noite para todos, uma excelente semana para todos. Se inscreve no canal, ativa aqui embaixo o sininho, dê o seu joinha. Vamos compartilhar e fazer essa mensagem chegar o mais longe possível. Até semana que vem, pessoal. Fiquem com Deus. Boa noite, gente. Boa noite. Adeus.